Então, existe o quê? Um excesso de informações, não é verdade? Diz que os HDs aí dos servidores têm que dobrar de tempo em tempo, porque nós produzimos muito conteúdo. Agora, a quantidade de informação não necessariamente está ligada à qualidade dessa informação. Esse mundo com tantas informações, conexões e dispositivos digitais tem gerado alguns transtornos mentais. Isso é nítido. Porque e aí eu até sugiro um livro para você. Aqui está bem lento para mim aqui. Mas sugiro um livro, chama-se A Mente Organizada, se eu não me engano, chama. E aí ali é uma pesquisa científica na área de neurologia, que os primeiros capítulos só, depois não, depois ele é um livro mais prático, mostrando como o nosso cérebro não foi feito para multitarefa, apesar da gente ter aquele padrão de que as mulheres são mais multitarefas do que os homens. O cérebro do homem e da mulher, apesar de ter fisicamente ali não há diferença, mas a forma que conduz os neurônios e tudo mais, há uma diferença sim. Mas não, nem as mulheres foram criadas para ser multitarefa, no sentido de que você conseguir ter um foco total em duas coisas ao mesmo tempo. Não, você consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mas com foco total, não. Só que com a era da informação, com tantas informações que a gente tem, o cérebro ele cansa, ele tem um limite. Apesar de ser poderoso, ele tem limite de processamento. Então, por isso que hoje as pessoas, às vezes, sentem mais esgotadas. E as pessoas têm mais dificuldades para tomar decisões. Claro que eu vou falar de coisas mais banais, né? Mas você já se deparou com uma situação de uma indecisão? Você vai numa loja, você foi lá para comprar uma jaqueta, só que tem uma infinidade de jaquetas. E às vezes do mesmo modelo, às vezes tem 3, 4, 5 cores. E dessas 5 cores você gosta de 2. Só que você não foi para comprar 2, você foi para comprar uma. Mas como que fica agora? Porque a gente não foca naquela cor e aquilo que a gente gostou. A gente compra aquela e chega em casa com a sensação que faltou a outra. Você fala, cara, mas eu deixei de ter a outra. Será que na próxima estação de inverno, provavelmente não vai ter mais? Muda, recicla. Então, a gente fica muito em dúvida e o acesso à informação. Você já chegou ao ponto, por exemplo, de estar pesquisando coisas na internet, tantos detalhes técnicos sobre um determinado produto, que você cansou. Você fala assim, agora piorou, era melhor eu só saber como funcionava, que tinha 2 características. Agora eu descobri que tem 15 características, eu comparo agora 15, e aí você quer chegar qual é o melhor. Então eu, por hábito, já tenho essa mania. Então, por exemplo, a Rose vai falar assim, olha, estou precisando de um aquecedor. Aquecedor? Tá, eu não sei nada de aquecedor. Né? Não sei nada. Só que o Google sabe, pelo menos diz que sabe. E você vai pesquisar, aí você vai descobrir que não tem um tipo de aquecedor, tem resistência, tem a óleo, tem não sei o quê, tem agora ar-condicionado que é inverter, ele também faz o calor, e assim você começa a pesquisar. Quando você vê, você fala, rapaz, é muita infinidade de opções. Claro, de preço também, não é verdade? E então você pega o preço, o seu orçamento, pega o custo-benefício, aí você vê reviews. Não, alguém já deve ter reclamado. E aí, quando você vê, você e eu, nós gastamos um tempo enorme para gastar, se acansamos e, às vezes, adquirimos um produto que, na verdade, a diferença, às vezes, entre um e o outro era muito mínima e não dá... Até claro que, tecnicamente, dá a diferença, mas para nós, usuários comuns, não fazia diferença nenhuma. Né? Mas a gente gastou um tempão ali com essa pesquisa e às vezes, tem a indecisão. Os jovens... e não que eu não seja, eu também sou um jovem de 40 Ixi, eu me perdi já, 42 eu vou fazer, isso aí, 42 eu vou fazer. Mas diz que as gerações, primeiro que ela tem mais opções, mais acesso, e ela vai prolongando as suas decisões. Na minha época, na época da minha mãe, por exemplo, não sei se eu falo na minha época, né? Já casava mais cedo. Na minha época, por exemplo, eu lembro com 14 anos, meu primeiro emprego, fizeram uma pergunta aqui, o que você quer daqui 10 anos? Eu tinha 14, eu ia ter 24. Fala um pouco, aí eu lembro que com 14 anos, eu tenho anotado isso lá na empresa, ainda era escrito, que eu falei assim, eu quero com 26 anos, estar casado, fazendo isso, olha, um menino de 14 anos. Então, o menino de 14 anos, na minha época, já jogou o casamento mais para frente, não foi?
por 26 anos, para a minha época, de lá em 82 a 90. O que você quer ser como... E profissionalmente? Aí, profissionalmente, eu não lembro se eu tinha colocado engenharia da computação, alguma coisa de computação, e aí coloquei outras opções. Então, só na minha geração, eu já tinha colocado 3 opções, e que não tinha relação. Não era assim, tipo, várias áreas da informática. Não, tinha, sei lá, eu gostava de desenho, era uma coisa de desenho, outra área de computação. Então, diz que você vai aumentando, você vai prolongando. Então, hoje é mais comum os jovens saírem de casa muito mais tarde mesmo, 30, 35 anos. Qual é a questão? É que com acesso à informação, com tantas opções, acontece a decisões, porque eu quero sempre acertar, eu quero o melhor, e é por isso que existem os vídeos top 10 daquilo, né? Os celulares top 10, aí você vai lá e vê. Então você quer acertar, você quer dar certo em todas as áreas. Vida profissional também. Profissional, por exemplo, no meu caso, eu peguei esse misto, então, na minha realidade, na minha rua ali, não tinha assim, você perguntava para alguém que está terminando o ensino médio, vai fazer faculdade, fala assim, olha, quais são as opções? Ele fala assim, não, eu quero primeiro trabalhar. Aí, se eu tiver dinheiro, eu vou pagar um curso técnico. Então, dependendo da realidade, já na minha época, você não tinha tantas opções. Hoje, você, dentro de uma área, você tem uma infinidade de opções. E aí, eu inclusive, acho que às vezes é muito cedo para um jovem, com seus 18 anos, saber exatamente o que é. Às vezes ele precisa... Por isso que eu acho que a carreira profissional, você trabalhar, te ajuda a você se encontrar, né, também. Então, mas essa ideia de você tentar tomar sempre as melhores decisões e tantas informações pode prolongar, pode atrapalhar nas decisões. Além disso, uma coisa que afeta, e eu vou falar sobre agora o texto bíblico, e que afeta a fé cristã. A gente também tem uma cultura do indivíduo, e tem vantagens nisso, claro. Olhar para uma pessoa, entender você como um ser, né, um indivíduo, você tem seus sonhos, seu jeito, isso é legal. Porém, para viver em sociedade, se a gente só vive para o eu, ele não dá certo. E para a fé cristã, ela é pior. A vida individualizada não tem a ver com a fé cristã. E aqui há um conflito. Porque quando você vai para a cultura ocidental, o Ocidente trouxe isso. A libertação dos feudos e da religião, que o eu quer ser feliz. Essa desde o iluminismo, renascença e vindo essa revolução toda, né? Não vai ser mais a religião, os feudos que vai me definir, eu sou um ser. Então trabalhou esse aspecto. Só que o Oriente, que é a cultura da Bíblia, ele não é uma cultura mais individualista, é uma cultura mais coletiva e familiar. A cultura oriental é uma cultura mais familiar. Quando você lê a Bíblia, a gente tem que olhar pensando que Deus está... Claro que ele vê o indivíduo, mas os planos de Deus sempre é para um povo, é para um coletivo, nunca sempre afeta só um indivíduo. E essa é a nossa dificuldade, por quê? Quando a fé cristã ela tem um sincretismo, o que é o sincretismo? Você traz valores de fora do cristianismo e injeta no cristianismo. E hoje, a fé cristã, ela está, em boas partes, nós somos influenciados pelo sincretismo desse individualismo, a ênfase no eu. Só que a proposta cristã é diferente. Então, a ideia a gente vai, com a série, a gente trabalhou a história de Daniel. Eu vou pegar um pedacinho ainda, nós vamos revisitar, não o que eu preguei, claro, não é a ênfase que eu preguei, mas para ver como que Daniel reagiu e outros textos bíblicos sobre como entender a orientação de Deus. Veja só, cenas dos episódios anteriores, antes de eu ler exatamente o texto. Então, rapidamente, você que já ouviu muito essa pregação entende, né? A palavra do livro de Daniel. Os judeus que ficam na região da Palestina, acabou, não existe mais Israel, não existe Judá, não existe o norte nem o sul. Eles foram levados escravos para a Babilônia. Então, esse é um fato importante a gente entender. Então, eles estão escravos na Babilônia. É o império da época, por volta de 550 a.C. Daniel e seus amigos, eles foram selecionados, lembra? Os nobres foram selecionados, passaram por um treinamento de 3 meses, né? Se eu não me engano. Não, 3 anos, desculpa, 3 meses. Eu até brinquei que não é nem um bacharelado,
e é um tecnólogo, 3 anos da faculdade da Babilônia. Então Daniel, seus amigos passaram por lá. Nós temos que lembrar que Daniel teve sabedoria, que ele discerniu aqui naquele império que alguma coisa não estava legal e ele resolveu não se contaminar com alguns valores que tinha na Babilônia. Nós não sabemos, ele resolveu fazer uma alimentação diferenciada e Deus abençoou ele. Inclusive ele e seus amigos foram mais inteligentes e sábios, e o imperador selecionou eles e eles estavam bem na Babilônia. O rei da época, o Nabucodonosor, teve um sonho, você vai se lembrar, ele teve um sonho e se esqueceu do sonho. Olha que louco, pode acontecer com qualquer um. Ele se esquece do sonho, ele chama os magos para ajudar. Os magos não podem ajudar. Os magos, a Bíblia traduz magos, feiticeiros, astrólogos, eles tentavam revelar, né, as coisas. E só uma curiosidade, esses magos, às vezes, dependendo de se for da Babilônia, os gregos também faziam isso, algumas profetisas, eles tinham que entrar em transe para tentar identificar os oráculos dos deuses. Olha, era uma maluquice. É a realidade de Daniel. Como os magos não ajudam o rei a saber do seu sonho que ele esqueceu e nem interpretar, o rei fica bravo e manda matar os sábios. Como Daniel estava entre essa categoria profissional de sábios, o chefe da guarda foi atrás de todos os sábios para matar. E aí agora sim a gente vai ler o texto e aí seguir alguns. O chefe da guarda chega para Daniel e fala assim: vim pegar os sábios aqui porque há um decreto do rei que todos vão morrer. Daniel pergunta: mas por que vai morrer? O rei teve um sonho, esqueceu, ele quer que a gente sabe o sonho e interprete o sonho. Não é só interpretar, porque ele nem vai falar o sonho. O Daniel fala: olha, calma, então, me dá um tempo, pede um tempo lá que eu vou buscar em Deus a revelação desse sonho. E agora sim, Daniel tem uma atitude aqui. Daniel 2:17. Então Daniel foi para casa, ouviu a má notícia, lembra? Ele pediu um tempo. E explicou a situação a Ananias, a Misael e a Azarias, seus 3 amigos. Lembra que eu falei agora há pouco? Fé sempre é também comunitária, nunca é sozinho. Você não vê um personagem bíblico sozinho, nem Jesus. Jesus teve 4 mais íntimos e 12 amigos, além dos outros amigas também que ele teve, como Marta e Maria, e outros. Daniel não está sozinho, ele junta os seus amigos e fala assim, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda, ele está falando de Deus, o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, ele ora a Deus e agora ele faz um louvor a Deus. Quero destacar, a primeira coisa que ele faz é sobre a questão da misericórdia. Você viu que ele diz assim, esteja comigo orando, ele mais os 3, para que Deus tenha misericórdia de nós. Normalmente, eu e você entendemos, somente se você já viu algum conceito bíblico de misericórdia, assim, misericórdia é eu mereço alguma punição, algum castigo, e aí, misericórdia é, não vem o castigo como eu merecia. A gente enxerga a misericórdia normalmente assim. Só que no Antigo Testamento, a misericórdia é um pouco mais ampla. Olha que interessante, a raiz da palavra misericórdia é ventre. A raiz é ventre. O conceito de misericórdia é um pai que cuida dos seus filhos. Então, o que o Daniel está dizendo, quando ele ora, é esse conceito de misericórdia, que é diferente. Claro que a misericórdia significa assim, que se uma situação eu falhei e alguém teve misericórdia, também significa isso, alguém que não vai
querer punir exatamente aquilo que eu mereço. Mas a misericórdia tem esse conceito de cuidado de uma mãe ou de um pai ao seu filho. É um cuidado, é o sentimento de cuidado. E Israel entende isso como aquele que vai cuidar, é um cuidado. Por isso que alguns dizem assim, que como se Deus age com misericórdia, esse pai, tá? Se eu entendo Deus como pai misericordioso, como meu pai, como nosso pai, a misericórdia dele significa o seguinte, que ainda que tenha a ira de Deus, é melhor a ira de Deus do que a ira dos homens, porque a ira de Deus é de um pai amoroso, então é suave comparado aos homens. Então esse é o entendimento de Israel também, quando eles trabalham a questão da misericórdia. Então o que ele faz? Diz assim, ó, me ajuda a pedir misericórdia. Mas como que eles pediram misericórdia? Como que vocês acham? Orando, na verdade. Se é pedir misericórdia para Deus, é orando, e é o segundo ponto que eu coloquei para você aí. Agora, qual é a nossa dificuldade com a questão da oração? A nossa dificuldade com a oração é que pensa o seguinte, a gente vive, como eu falei, na era da informação. Você quer saber uma coisa, você dá um Google, assim, a gente tem o acesso a saber, é uma tendência nossa, e isso é boa, curiosidade, saber como que funciona isso, querer resolver. Só que como nós somos cristãos, a fé cristã, significa que a gente ora a Deus para ter sabedoria, a gente ora a Deus, que Deus nos ajuda e nos orienta. Agora, por que nós não oramos talvez como deveríamos? A nossa dificuldade é porque a oração, nesse sentido de que eu vou dar conta de tudo, eu vou resolver tudo, então a oração, para esse coração tendencioso que é o nosso, de querer resolver tudo, que é mais independente, autônomo de Deus, a oração é quase um ato para a gente de humilhação, que nos humilha a reconhecer que eu não sei tudo, que eu não sou autossuficiente, que eu não sou poderoso, que eu sou limitado. Então Daniel nos ensina nesse ato de orar a Deus, que apesar dele passar pelo treinamento, apesar dele fisicamente passou pelo recrutamento, intelectualmente, mas ele precisa da misericórdia de Deus, e ele se humilha orando. Ele sabe que se depender do coração, e a Bíblia fala, se depender do nosso coração é mais orgulhoso. Você lembra que quando a gente viu a história de Daniel, lá no finalzinho, os inimigos de Daniel falam não pode orar durante 30 dias, sai um decreto do novo imperador que não pode orar durante 30 dias, Daniel fala, eu vou continuar orando conforme era o costume, e diz o texto que ele prostrava em direção a Jerusalém, e essa atitude de se prostrar é uma postura de se humilhar, não que Deus nos humilhe naquele sentido de nos envergonhar, não, mas no sentido de nós nos humilharmos, no sentido de humilhar a carne que deseja ser, a arrogância, o orgulho nosso, que é uma tendência minha e sua, de falar, deixa que eu vou dar conta sozinho. Então, Daniel é aquele que ora. É claro que a oração não é só se quebrantar diante de Deus, tem oração de louvor, você pode orar agradecendo, de confissão, mas eu digo que a nossa dificuldade é porque a oração, ela humilha o nosso ego, de achar que a gente sabe tudo, pode tudo e autossuficiente. Então eu coloquei aqui, a oração exige humildade e reconhecer que não somos autossuficientes. A oração, ela exige isso. A oração que chega a Deus, que a gente ora e que se quebranta, exige a humildade de falar, não, eu não sei tudo e tudo mais. Agora, o que eu acho interessante, quando Daniel começa a fazer um louvor, quando Deus responde Daniel sobre o sonho do rei e a interpretação. Daniel fala sobre a soberania de Deus. Você vê que ele fala assim, o teu nome, porque o nome na Bíblia, o tetagrama, que alguns falam que é Javé, mas não dá para pronunciar exatamente, ele é único, Deus é único, não há comparável a ele. E Daniel começa a falar eternidade a eternidade, ao texto que nós lemos. Ele é um louvor a Deus, reconhecendo quem Deus é. Agora, quando eu falo eternidade, olha só, eu e você falam assim, a eternidade é o que? Quando Jesus voltar, eu vou morar na eternidade. Ou quando a gente morre, fica esperando numa antessala e vai ter eternidade. Eternidade vai ser o que está no futuro. Não,
biblicamente, Deus é eterno, Ele já vive a eternidade. Ele só vai nos incluir na eternidade, nesse plano de eternidade. Porque quando Daniel está falando de eternidade, ele está lembrando assim, Deus não está preso a um tempo nem à história humana. E aqui que bagunça a nossa cabeça. Porque a nossa cabeça tem começo, meio e fim, tem um tempo. Deus Ele é o eterno. Então ele não está preso a presente, passado, futuro, ele não está nem preso à história, ele está acima da história, ele age também na história, mas ele transcende a história, transcende o tempo, é o que o Daniel fala, aquele que muda o tempo, mexe nas estações, derruba reinados, sobe reinado, derruba autoridades, sobe autoridades. O Daniel está dizendo, Deus é soberano, Deus é soberano. E agora, para a gente pensar aqui, e aqui eu acho que é uma grande confusão, que o grande centro aqui da pregação hoje é essa. Quando a gente pensa na vontade de Deus, estou falando da vontade de Deus, primeiro, tudo que a gente fala sobre Deus, a gente tem que ter muita humildade, que tem que ser aquilo que a Bíblia fala, não pode ser uma coisa da minha cabeça. Como que Deus se revela na palavra? Então, quando Daniel reconhece aqui, ele reconhece a soberania de Deus, e existe realmente uma vontade de Deus, que é soberana. A vontade soberana é o seguinte, Deus tem um plano, que vai agir na história e no tempo, porém, esse decreto de Deus, ninguém interrompe, pode subir reinado, independente da decisão humana, vai se cumprir, esse plano ele vai se cumprir. Quando Jesus nasceu de Maria, já estava dentro do plano de Deus, nada podia impedir. Então Deus estabeleceu alguns marcos, e esses marcos soberanos de Deus, primeiro, eu e você não temos acesso. Tanto é que quando perguntaram assim, quando é que vai ser o fim dos tempos, Jesus vai voltar? Jesus falou assim, olha, de uma forma ali, né, ele fala, filho do homem sabe. Então, cuidado, se alguém começar a fazer umas numerologia e falar que Jesus está voltando, não acredite, porque Jesus está lembrando desse plano, desse decreto soberano de Deus. E Deus não revela, a gente só confia, que no final, Deus vai fazer. Então, o que é soberania de Deus? A vontade soberana de Deus vai se cumprir. Agora, por outro lado, nós confundimos. Como a gente é uma sociedade mais indivíduo, a gente acredita que Deus tem um plano detalhadíssimo de todos os nossos atos escritos no papel. A gente acredita assim, que Deus tem um plano, com quem eu vou casar, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou morar, todos os detalhes. E detalhe, esse plano sempre é misterioso, porque nunca a gente sabe. Estou buscando. E aqui é a confusão. Porque a gente sempre está pensando na dimensão do indivíduo. Então, sim, para a história humana, Deus tem um plano soberano e vai cumprir. Pode mudar os reinos e tal. Para o indivíduo, biblicamente, não tem um lugar onde Deus fala assim, Deus tem um plano com todos os detalhes em que ninguém mais tem nenhuma liberdade que não altera. Não tem isso. Não tem Paulo procurando o plano de Deus em detalhes. Porque chegou no momento, amados, por isso que Daniel fala assim, Deus nos dá a sabedoria para pensar. O livro é novo, mas a ideia é muito antiga. Tem vários livros sobre isso. Tem um livro chamado Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung. Chama Faça Alguma Coisa. E ele resgata, essa ideia que eu estou trazendo, ela é bem antiga, de livros antigos, bem antigos mesmo, daquelas folhas já estão até amareladas. Mas ele traz com uma nova roupagem, dando novos exemplos. E ele coloca esse ponto, que nós chegamos num ponto que me lembra mais os magos de Babilônia do que o Deus de Daniel. Em que a gente parece que, para saber a vontade de Deus, desculpa, não quero escandalizar ninguém, tá bom? Então, eu tenho que jogar um tarô aqui para saber, e falar assim, gente, e agora? O que eu vou fazer amanhã ou depois? Não é assim que Deus nos ensina, não tem isso na Bíblia. A vontade de Deus, ela é simples.
É complexa quando a gente olha para os magos. Lembra dos magos? Os magos falam assim, não, você tem que revelar, a gente tem que fazer as profetisas têm que entrar no transe, tem que ter esse cheiro, tem que ter essa vela, tem que ter esse negócio ritual. Não, não é isso. Deus revela a sua vontade, e a gente vai ver agora, principalmente em Cristo, Ele está dizendo, a minha vontade é simples. Não é simplista, e nem estou falando que é fácil. Mas Deus não faria um plano, uma vontade de falar assim, vou esconder, descubra aí. Que Deus malvado aí que Ele vai descobrir? Vou te esconder, hein? O que Ele espera de mim e de você é muito claro. O que Ele espera de mim e de você é muito claro. Como também Daniel diz que Deus dá sabedoria. Então, sabedoria não é acúmulo de informações. Eu e você podemos ter muitas informações, mas não ser sábios. Deus nos dá a sabedoria para tomar as decisões. Então, veja só, o que nós confundimos? Pastor, mas Deus não tem um desejo para mim? Será que Ele não se importa comigo? E aqui claro que algumas pessoas podem pensar diferente, mas biblicamente, no meu entendimento, Deus não tem um plano de falar, você vai casar com a fulana, você vai desenvolver essa profissão, você vai morar nessa cidade. Não. Deus não tem esse detalhe. Por quê? Porque toda a parte bíblica fala, Deus nos dá sabedoria, e você, com a sabedoria de Deus, toma as decisões. Vamos dar alguns exemplos práticos para ficar mais palpável? Casamento. Como é que eu sei? Deus vai revelar o nome, vai mandar um bilhetinho? Deus pode, em alguns momentos, de forma extraordinária, dar sinais, com certeza. Mas chama extraordinário. O que é extraordinário? Não é ordinário. Claro. Só que a gente pega os exemplos da Bíblia, que alguns pontos são extraordinários, a gente fala, não, mas a norma é essa. Não. Se é extraordinário, é incomum Deus agir dessa forma. O comum é Deus se revelar dando sabedoria ao seu filho, aos seus filhos. Então, casamento. Casamento é a primeira coisa, assim, casamento. É ela ou ele? É ele ou ela? É o moreno ou é o branco? É o alto ou baixo? Gente, não. Isso aí está parecendo a gente indo para os magos e falar, e aí? Não. Mas Deus, será que não dá sabedoria? Dá. Qual a sabedoria? Aí bíblica, né? Algumas coisas que a gente poderia, por exemplo, eu posso dizer assim, eu gosto dessa pessoa? Não, eu gosto, acho legal, bacana. Rola uma química? Rola. Ele gosta, você gosta. Pô, já é uma coisa, né? Já é legal. Vamos alinhar? Tem a mesma fé? Mesma fé? Não. E aí já começou a dar alguns sinais. Por quê? Porque não é que é preconceito, mas se um pensa que o mundo é reencarnado, o outro pensa que o mundo é uma vida só, já não pode dar conflito? Como que é o exercício da religião? Um quer exercer a religião de um jeito, a religião do outro, não vai dar conflito? Vai. Então, biblicamente, se eu for seguir a sabedoria, eu vou ter esse critério. Mas Deus vai decidir por você? Claro que não. Deus falou assim, olha, você quer essa sabedoria? Quero. Eu vou na palavra. Então, é óbvio, estou dando esse exemplo do casamento. Tem objetivos em comum? Muita diferença de objetivos. Não pode dar problema? Pode. Eu não posso complicar. Mas é a vontade de Deus ou não que eu caso com essa pessoa? Não, Deus está dizendo assim, use os critérios de sabedoria que eu estou te dando. E aí você escolhe. Casar com ele, casar com ela. Vida profissional. Deus fala assim, olha, porque assim, qual é o peso que traz? Às vezes a gente fala assim, da vontade de Deus. Deus queria que eu fosse engenheiro, mas eu fui matemático, errei, agora estraguei tudo, por isso que eu sou infeliz. Você imagina? A pessoa fala com 18 anos, ela escolheu engenharia, aí ela chega lá numa crise, talvez dos 35, 40, 45, e fala assim, já descobri porque eu estou infeliz. Lá no plano de Deus, era a vontade de Deus eu ter feito matemática e eu escolhi engenharia. Está por causa da mesma área, né? Vamos mudar então, não está muito. Era para ser historiador, era para ser psicólogo. Não, gente, você está complicando. Não. É óbvio que Deus nos dá talento, e se eu me conheço,
Eu identificando as oportunidades, eu falo assim, olha, eu tenho mais afinidade com essa área. Então, isso é sabedoria, é usar a cabeça que Deus nos deu, de falar, eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu desejo fazer isso, eu vou fazer isso. É a vontade de Deus? É a vontade que você exerça a sua profissão da melhor forma possível. Agora, quando eu trabalho, qual é a vontade do como que Deus quer que eu faça? Aí é diferente. É os desejos de Deus, de como o cristão deve viver. Então, um cristão pode ser um bom advogado, como um cristão pode ser um mau advogado. Pode. Um advogado que entra em corrupção, e será que ele precisa orar a Deus? Fala assim, eu vou precisar orar muito a Deus agora, deixa eu ver se o plano de Deus é que eu seja um advogado que entra em corrupção. Não. Você acha que Deus vai responder? Você acha que Deus vai responder? Deus, eu estou aqui, eu estou desempregado, 2 meses. Surgiu uma proposta para eu trabalhar com lavagem de dinheiro. O que o senhor acha? Mas não é assim que a gente faz com Deus? O que o senhor acha? É claro que quando a gente é novo na fé, lá no comecinho da fé, Deus vai elevando as coisas. Mas se a gente tem conhecimento da palavra, onde morar? Mesma coisa. Onde morar? É contigo, é comigo. Onde morar? Agora, eu não posso perguntar onde eu vou morar, como que interfere a minha vida? Não posso? Eu posso? E aqui eu estou dizendo como a gente, novamente, a sociedade atual, e eu estou falando de mim também, de você, nós somos influenciados por isso. Temos uma tendência a sermos mais individuais, o que eu quero. E é claro que Deus usa sabedoria para decidir. Mas quando aonde eu vou morar, o que eu vou fazer com os recursos, é claro que eu posso discernir na vontade de Deus e em oração também. Mas não significa que Deus vai dar a resposta exata do que fazer, sim ou não? Agora eu vou para a direita? Vou para a direita. Agora eu vou para a esquerda? Não. Ele vai dar, ele pode revelar princípios que você talvez está ignorando. Por isso que sabedoria é pensar. Sabedoria é pensar. Qual é a minha motivação para casar com essa pessoa? Qual é a minha motivação para entrar nesse trabalho? Para agradar a quem? Entende? Qual é a minha motivação para comprar isso ou deixar de comprar aquilo? Então eu posso perguntar para mim mesmo, fazer perguntas para entender a motivação que está me levando a fazer aquilo. Se aquilo vai influenciar a minha vida com Deus ou não. Positivamente ou negativamente. Quer ver um texto que interessante? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O Paulo velho falando com o jovem Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. Quem? A palavra. As escrituras. Torna sábio uma pessoa. Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha a vontade de Deus aqui, fácil, olha como é simples. Pode anotar aí, que é facinho. Quero saber a vontade de Deus. Anota aí que essa é fácil. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e o exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como deve viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Quer saber a vontade de Deus? Não é misteriosa. Não precisa, não é clara a vontade de Deus. Principalmente, não na época de Daniel, mas principalmente na nossa época, que Jesus é a verdade encarnada. O verbo se fez carne. O próprio Deus agora revelou o seu plano de salvação através de Jesus. Então, em Cristo e na palavra, a vontade de Deus é que você, independente com quem casa, independente de onde mora, o que exerça, cada dia se torne mais parecido com Jesus. Essa é a vontade de Deus. Se é no Japão, se é no Brasil, se é rico ou sendo pobre, né? A vontade de Deus é que você se torne mais parecido com Jesus. É o que a gente chama santificação. A vontade de Deus é que você seja o mais parecido com Jesus. Se eu entendo que a santificação é a vontade de Deus, eu faço essas perguntas sobre santificação para tomar as decisões. Essa decisão me ajuda
a ser mais parecido com Jesus ou não? Não tem medo de perguntar, de questionar, se questionar, questionar o outro, tentar encontrar as melhores decisões. Mas e quando a gente erra? Também, por isso que eu estou falando. Se você entende que é um plano todo detalhado, quando você erra, o que você fica? Aí, por isso que eu estou sofrendo por causa disso. Não, eu errei. Vamos corrigir a rota. Porque a vontade de Deus é que eu seja santificado. Com aquele erro, sem aquele erro, no final, o objetivo de Deus até o final, até o meu último suspiro, vai ser que eu me torne mais parecido com Jesus. O resto é comigo, o resto é com você. Seja sábio para a tomada das decisões. Nós não somos sempre sábios, por isso buscamos a sabedoria em Deus. Deus ajuda você a usar a cabeça para tomar as melhores decisões. Amém? Amém. Olha essa frase do Tozer. Nunca teremos uma correta orientação de Deus se a ideia que temos de Deus é equivocada. O Elder Cardin, que citou ela, mas é do Tozer, tá bom? Por isso que eu estou citando o Elder, porque eu não lembro exatamente onde está no livro. Mas vamos orar a Deus?